Você se considera um seguidor de Cristo? O que faz o discípulo de Cristo? Segue seu mestre. O discípulo imita seu mestre. Ele faz o que o mestre fazia. E Jesus? O que é que Jesus fazia? O que ardia no coração de nosso Jesus? Alguns olham para Jesus e veem um homem fraco, delicado, calmo demais, até efeminado. Mas certamente estas pessoas não conhecem o verdadeiro Jesus da Bíblia Sagrada. O Jesus que eu vejo nas Escrituras Sagradas é, sim, manso, paciente, amoroso, mas é também ousado, destemido, corajoso, mostrando determinação, autoridade e força. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 2. Gostaria de ler do 12 ao 22. João 2, do 12 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendedores, vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. Então Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas, Jesus disse: Tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai o mercado. Versículo 17. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isto? Jesus lhes respondeu: Destruam esse templo, eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado. O Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual Jesus falava era seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Então, tenta se colocar nessa história. Use a sua imaginação e se coloque no lugar de um judeu que estava visitando Jerusalém pela primeira vez. Você saiu de um país distante e você precisa fazer um sacrifício no templo. Por causa da distância, você não trouxe um animal de casa. E suas moedas precisam ser trocadas porque você vem de outro país. Ali no templo tem os cambistas para trocar o dinheiro e vendedores de ovelhas e bois. A presença destas pessoas, de uma certa forma, facilita a vida daquele que chega de longe. O problema é que estão explorando as pessoas. Pagam pouco na hora de trocar a moeda estrangeira, cobram caro na hora de vender o animal. E tudo indica que até os sacerdotes entravam no esquema, rejeitando alguns animais trazidos de casa para que os ofertantes ficassem obrigados a comprar um animal da mão de um vendedor do templo, cujo animal automaticamente seria aprovado. Não é de admirar que Jesus ficou escandalizado com este circo dentro da casa de Deus. O templo deveria ser um lugar sagrado, onde as pessoas pudessem chegar e se aproximar do Pai. Por isso Jesus proclamou: Parem de fazer da casa de meu Pai um mercado. Para Jesus, a cena com os cambistas e vendedores fazendo de tudo para ganhar dinheiro, às custas daqueles que queriam oferecer um animal, um sacrifício a Deus, foi algo totalmente inaceitável. Os vendedores e cambistas estavam tirando vantagem dos viajantes que chegavam em Jerusalém com corações sedentos de Deus.
E foi aí que Jesus resolveu agir. Alguns acham que Jesus ficou zangado. Embora Jesus age com vigor e com um chicote na mão expulsou aqueles homens do templo, nosso relato no livro de João não diz que Jesus ficou com raiva, com ira. Mas este não é um Jesus franzio. Jesus mostra sua autoridade. Ele demonstra sua força. Parece que mais do que força física, foi o poder moral de Jesus que esvaziou o templo. Jesus disse que todos eles estavam errados e mandou que tirassem aquelas coisas da casa de Deus. Jesus falou, e assim aconteceu. O João, o autor desse livro, ele termina esta cena dizendo em João capítulo 2, versículo 17, seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Qual é a preocupação de Jesus? Como sempre, Jesus está preocupado com seu Pai. Você lembra quando Jesus tinha apenas 12 anos e Maria e José encontraram Jesus no templo? Maria falou para o filho, filho, por que você fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. E a resposta de Jesus foi esta, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Jesus é o enviado do Pai e sempre visa os interesses do Pai. Em Marcos capítulo 12, o mestre da lei se aproximou de Jesus e perguntou, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Jesus respondeu, o mais importante é este, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. E o segundo mandamento é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes dois. Jesus veio ao mundo para tornar o Pai conhecido. A missão de Jesus é de ajudar as pessoas a se aproximarem cada vez mais do Pai. E, portanto, Jesus age com zelo e rigor quando ele vê pessoas fazendo da casa do Pai um mercado, um meio de explorar as pessoas e ganhar muito dinheiro. O templo deveria ser um lugar onde o Pai se faz presente e as pessoas possam se aproximar deste Deus que os ama. Jesus não pode ficar parado vendo este grande crime. Jesus ama a Deus e Jesus ama as pessoas. Zelo pela casa do Pai consome o Senhor Jesus. Você se considera, então, um seguidor de Cristo? O que arde em seu coração? Você age com zelo, buscando os interesses de nosso Pai Celestial? Numa carta à igreja em Laodiceia, Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Uma coisa é certa, ninguém diria que Jesus era morno. Jesus sempre se empenhou. Na Bíblia, na linguagem de hoje, João capítulo 2, 17, diz assim, o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Irmãos e amigos, hoje, no início de mais um ano de 2021, Deus está nos concedendo uma oportunidade. E é bom, então, parar e olhar para dentro de nossos corações. Você ama o que Deus ama? Você odeia o que Deus odeia? O amor pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, queima dentro de você como fogo? Jesus tinha zelo. Zelo é paixão e dedicação. Não há dúvida, Jesus estava apaixonado por seu Pai e
visava os interesses do Pai. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 4,34. Em João 6,38, Jesus afirmou: pois eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Em Jerusalém, naquele dia, Jesus purificou o templo e expulsou tudo o que não prestava. Então, o que é que você e eu precisamos expulsar de nossos corações? Quais são as mudanças que você precisa fazer para ter um coração limpo, um coração dedicado a Ele? Através do profeta Jeremias, nosso Deus disse em Jeremias capítulo 29, versículo 13: vocês me procurarão e me acharão quando me procurem de todo o coração. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu em Romanos capítulo 12, dos 6 em diante: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Então, como está o seu zelo, querido irmão? E o seu zelo, querida irmã? O que mudaria na igreja do Senhor Jesus se cada membro da igreja fosse igual a você? Teríamos aulas para as crianças, alguém iria visitar os doentes, teríamos um culto no meio da semana, teria alguém para incentivar os fracos, alguém para ensinar os pedidos, teria a reunião dos homens ou o grupo de oração das irmãs, teríamos dinheiro para manter a obra, teria irmãos dedicados à palavra e oração. De fato, irmãos, nós não somos iguais, temos dons diferentes, funções diferentes, mas todos nós, eu e você, temos que usar os nossos dons, os dons que Deus nos deu, com zelo. Jesus vomita os mornos da sua boca. Jesus foi zeloso e Jesus deseja discípulos quentes. Falando com os irmãos da igreja em Corinto, Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1 e 2, não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês de Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Ou na outra tradução diz, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Toda a congregação de Nosso Senhor Jesus precisa de irmãos com zelo pela casa do Senhor, irmãos que não medem esforços para ver a igreja crescendo. Nosso dever é de amar a Deus sobre tudo e amar nosso próximo como a nós mesmos. Escrevendo para Timóteo, Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Precisamos de irmãos que procuram este dom, esse serviço na igreja, de ser um presbítero na congregação. Em Pedro, 1 Pedro capítulo 5, do 1 em diante, o apóstolo Pedro escreveu, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e eu faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastorei um rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isto por ganância, mas com o desejo de servir. Eu peço a Deus
que Ele possa levantar irmãos na congregação com zelo pela casa de Deus, zelo para um irmão cuidar de outros irmãos, para cuidar do rebanho do Senhor, irmãos que desejam servir uns aos outros. O mesmo apóstolo Pedro escreveu em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Amados irmãos, dou graças a Deus por tudo que você fez em 2020. Por tudo que a Igreja do Senhor conseguiu realizar em 2020. Apesar das dificuldades, você e eu estamos perseverando no caminho do Senhor. Graças a Deus por você, por sua vida, por seus esforços. E agora, neste ano novo, vamos nos empenhar cada vez mais. Vamos servir nosso Senhor com zelo e dedicação. Vale a pena servir nosso Pai. Ele merece, sim, o nosso melhor. Em sua carta ao irmão Tito, Paulo escreveu: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa neste mundo presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Ou, como diz a outra tradução, zeloso de boas obras. Deus nos salvou. Ele nos oferece a vida nova. Jesus vai voltar e nos levar para morar com Deus para sempre. Enquanto estamos aqui neste mundo, vamos, irmãos, sermos zelosos na obra do Senhor. Vamos ser o povo dedicado a Deus, o povo exclusivo de Cristo, zeloso de boas obras.